Ela falou: "Não tenho nem roupa para assistir, ó, de tão linda que a Mafene tá". Me tá vendo? Olha o moral, ó. Olha que legal. E tá o povo Gostei, ó, tá todo mundo escrevendo gente. aqui que você é sensacional, que vocês são suas fãs. Tá aqui, você já arrasou sem começar. Fernanda, desculpa, só fazer meu último. Eu fico imaginando a Fafô chegar no aeroporto. Né? E essa deusa Imagina. chegar no aeroporto, desfilando no aeroporto. Eu Tipo, acho já põe que as luzes para. nela, ela Não, eu acho que vai, as pessoas devem parar. pá, Ah, você é uma Fododara? Ou, meu Deus, quem é? Está meu chegando Deus. da onde? Não é? É um escândalo, gente, é um escândalo. Bora, vou parar. Ai, Aí o gente. pessoal tá falando que você não chega, que você é que é tão rápido, ela estreia. Ah, muito boa, deusa grega. Não, assim, você vê que Ai, a recepção que você gente. tem, né, mulher, olha o poder. A gente fala assim, a mulher Ai, vocês são empoderada, lindas. né. Tá dando uma falhada no seu na sua Lindas. internet, Tudo viu. bem com vocês, gente? Tá? Tá ruim? Tá Eu dando troquei. um delay. Peraí. Deixa eu trocar de novo, gente. É, Desafios. a tua boca não tá batendo com o que você fala. Ela vai trocar aqui, gente. Enquanto isso, eu quero ir já falando um pouquinho de quem é a Mafone. A Mafone é psicóloga, é mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, é colunista, pesquisadora, consultora e ativista. Hoje ela atua como líder de RH para a América Latina na Meta e é embaixadora do Nós por Elas. Ela atua ativamente em 4 grandes áreas: enfrentamento da violência contra mulheres e meninas, construção de lugares saudáveis para as mães, inclusive ela tem um TED sobre isso. Olha isso, gente. E ter mais, terceiro campo de atuação, ter mais mulheres e negros em espaço de poder. E 4, como psicóloga, ela cria espaços emocionalmente seguros para todos. Pronto. Fala se essa mulher não é empoderada, gente. Não é? Trabalha Voltei. desde. Voltou. Eu estou te apresentando aqui enquanto você estava mudando a internet. Eu vou só terminar aqui, porque você tem um currículo tão grande que eu acho que dá a live inteira. Mas eu estava falando aqui que os frentes que você atua, Uhum. e eu contei que você é psicóloga, mestre em psicologia. Ela também é presidente do Conselho de Administração do Fundo Brasil de Direitos Humanos e integra o Conselho de Diversidade da FGV São Paulo, os conselhos consultivos do Instituto para a Igualdade de Gênero na Política, Vamos Juntas, e da Escola de Formação Política Renova BR. Além disso, é integrante das redes de líderes políticos da RAPS, Rede de Associação Política pela Sustentabilidade, da Fundação Lema e do Movimento Agora. Gente, pronto, temos né? Agora, eu queria falar uma coisa de você, Mafa, que eu até falei, eu preciso falar isso para as pessoas, porque você olha isso tudo que essa mulher é, ela chega com esse empoderamento todo, né? Com essa presença toda, com esse currículo todo, com todas essas frentes que ela faz. E aí você pensa, não, ela deve ser uma pessoa super, né, toda, assim, né? Gente, essa mulher é de uma simplicidade, de uma humildade. E aí eu estava contando para ela que a Luciana contando para a gente, assim, elogiando você, tá? Porque a Luciana até ficou com o coração aqui, que a Fernanda está aprontando, né, gente? E uma vez a Luciana contando para a gente dos bastidores do Congresso e tal. E no Congresso tem aquela entrada especial para os palestrantes, né, para os panelistas, tal. E tem todo uma coisa assim de requinte e tal. A Mafo chegou ali, como todo mundo, pela frente, né? E aí a Luciana contando para a gente, mas Mafo, por que você não veio por aqui? Eu vim mesmo, eu desci do ônibus. Você veio de ônibus, de ônibus. E aí mostra, acho que isso é uma coisa sensacional, que ela falou isso para a gente, para a gente, nós coordenadores, alguns que estavam elogiando você, e eu acho que isso mostra o quanto você é gente como a gente, e que você está aqui com essas causas que é uma coisa verdadeira, né? É isso Não é aí. para você ter poder, é para você ganhar.
status, é porque você realmente acredita nessas causas, é porque realmente você quer fazer um mundo melhor e você está fazendo a sua parte. Por isso que eu digo que é uma honra para mim ser tua anfitriã hoje. Eu estou feliz demais de estar te apresentando aqui. E eu quero que vocês desfrutem o máximo. Mafa, o palco é seu. Obrigada, viu? Eu estou aqui, eu vou ficar puxando as perguntas. Tá bom. Pessoal, eu combinei com a Mafane para a gente fazer a palestra fluir melhor, a live fluir melhor. Eu vou ficar aqui de olho, eu vou até pôr meu óculos aqui, eu vou ficar de olho aqui em todo o chat. Eu vou filtrando as perguntas, vou pondo em um outro arquivo, e eu vou trazer para ela mais para o final. Se for uma pergunta que está muito interligada ao que ela está falando, ela me autorizou eu passar a pergunta no meio da live. Então, eu vou fazer esse filtro para você, tá? Para a gente poder ter fluidez. Seja Perfeito. bem-vinda, arrasa como sempre, minha querida. Obrigada, Fê, obrigada por essa apresentação tão carinhosa. Obrigada, Edna, parceiraça, por mais uma edição com mulheres tão incríveis. Sejam todas e todos super, super bem-vindas e bem-vindos nesse momento tão importante, tão especial para vocês. Também é para a gente, tá? Então, eu estou me sentindo muito honrada com tanto carinho, com tantas mensagens lindas, e eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala sobre sonhos, e a gente vai falar muito sobre isso hoje. Eu vim aqui para BH para participar de uma formação de um grupo de líderes, da formação de um grupo de líderes que está pensando a transformação da organização. E aí foi super interessante porque as instituições, elas têm um papel super importante, especialmente quando a gente fala sobre as instituições que empregam as pessoas, né? Então, sejam elas as instituições públicas, as organizações sociais ou as empresas, porque as pessoas, elas estão no olho do furacão da transformação que a gente está vivendo. Eu costumo dizer que o século XXI, a gente está vivendo uma revolução super importante, que é a revolução nas relações. E para que as relações sejam melhor, que elas sejam mais significativas, que elas sejam transformadoras, a nossa relação com a gente também precisa ser. Então, vocês começaram uma jornada incrível que foi desde o momento em que vocês fizeram a escolha de se candidatar para essa edição, que fizeram todo o processo, que batalharam para conseguir essa vaga, e agora, nesse momento que vocês vão ter, não só das lives, mas dessas mentorias individuais, de poder dar um passo importante para a jornada de vocês. Então, aqui vai ficar minha contribuição para esse momento de vocês, desejando que vocês tenham uma jornada linda. Tem uma figura na cultura, na mitologia africana, que chama Malungo. O Malungo é uma pessoa, é uma entidade, na verdade, que acompanha as pessoas num determinado momento da vida. Então, ela aparece no momento em que você precisa, acompanha a sua jornada por um tempo e depois se separam. E aí, em algum outro momento, mais para frente, pode ser que vocês se reencontrem. Então, que vocês tenham essas pessoas como malungas de vocês, nessa jornada que vocês vão viver. Todos os professores, professoras que vão passar por aqui, que possam, de fato, ajudar vocês. E eu queria começar falando exatamente sobre qual... Ih, eu não posso compartilhar. Acho que alguém tem que me... Cris, você consegue deixar o host para ela? O co-host, pelo menos? Já está. Você fala, já foi, já. Tudo bem. E aí, gente, o tema da nossa conversa de hoje, ele está muito relacionado... A internet está boa? Se tiver algum problema, vocês me falam, tá? Pronto. Então, e aí eu queria começar contando para vocês sobre um psicólogo americano chamado Jonathan Haidt. Desculpa, Adam Grant. O Jonathan Haidt é outro psicólogo, mas esse é o Adam Grant.
O Adam Grant, ele é ele é uma pessoa bem importante na modernidade para ajudar a gente a fazer mudanças de mindset, mudanças de pensamento, mudanças de caminho, correções de rota na nossa jornada, que são muito valiosas. O Adam Grant, ele tem um livro chamado Pense de Novo, Think Again, que fala sobre quais são os processos que a gente precisa reaprender na modernidade para que a gente consiga desfrutar do conhecimento que a gente tem. Por quê? Se eu tivesse que resumir a modernidade em uma palavra, seria complexidade. As nossas relações estão mais complexas, a nossa jornada, a nossa transição, nosso processo de carreira está mais complexo. Você não tem mais aquela lógica que os nossos pais tinham, que é você entra no emprego e você passa a vida inteira nesse emprego. Você agora vai ter muitos empregos e muitas carreiras dentro da sua carreira. Então, vai ser cada vez mais comum que você possa viver profissões completamente diferentes a partir dos skills que você tem. Para que isso seja possível, o Adam Grant traz algumas reflexões que eu acho que podem ajudar a gente a manter a nossa mente no lugar certo para esse processo, tá? Mesmo que pareça ser um tema que para vocês é um tema já conhecido, mantenham a mente de vocês curiosa, porque isso vai ser muito importante para os aprendizados que vocês vão ter. Então, ele traz 5 grandes aprendizados, 5 grandes princípios que são importantes para todos nós, tá? Primeiro, mantenha a cabeça de cientista. O que é isso? As suas ideias, aquilo que você acredita sobre o mundo, as suas crenças, elas só são hipóteses à espera de testes. Não acredite que isso é a coisa mais maravilhosa e a única forma das coisas acontecerem. Isso é uma das formas de acontecerem. Então, comece a fazer perguntas para você mesmo para ver, será que tem outros caminhos, outras possibilidades? Mantenha confiança e humildade sempre juntas. Então, uma das coisas, né, Fê, que você trouxe, eu sou uma pessoa, eu tento ser muito coerente com aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Não dá para você acreditar que o mundo pode ser melhor se você não é a própria mudança que você quer ver. Então, em muitos momentos, vocês vão ver alguns dos exemplos que eu trago sobre como é que isso é para mim, porque eu acho que a gente tem que olhar para as nossas experiências e fazer com que elas sejam condizentes com aquilo que a gente acredita. E para isso é muito importante manter a confiança de que você está fazendo o que tem que ser feito e a humildade de saber que você não vai estar sempre certo e de que sim, a gente tem que fazer correções de rota ao longo da jornada. Um terceiro ponto importante é o seguinte, mesmo aquela pessoa que pensa muito diferente de você, tem uma coisa muito importante para agregar, e é muito importante que a gente esteja aberto e disponível. A gente tem tido muita dificuldade de ouvir opiniões que são diferentes das nossas, opiniões que questionam os nossos lugares, porque a gente acha que o fato de discordar de mim me torna inimiga da outra pessoa. Isso não agrega. A manter a mente curiosa é muito importante para que a gente consiga pegar pequenas pílulas de conhecimento que acontecem em toda a conversa. Eu sempre busco entrar numa conversa e sair melhor do que eu entrei, independente do quanto frustrada eu esteja com relação a essa conversa. Cuidado com as melhores práticas, não se mexe em time que está ganhando, isso também não é real, tá? A gente sempre pode ser melhor, boas práticas sempre podem ser melhor. E é isso, por exemplo, que nos torna, como um programa, como a Luciana disse, um programa que continua sendo um programa e continuará sendo um programa muito relevante. A gente não parar, está funcionando isso, então vamos manter desse jeito. Manter esse espírito de o que pode ser melhor, quais são as coisas, é muito importante para que a gente se aprimore sempre. E o último é o seguinte, quando eu falo que a gente precisa ter um espaço de segurança psicológica, o que eu quero dizer? Você não pode estar num espaço como esse ou como qualquer outro espaço de aprendizado e se sentir inibida de colocar as suas opiniões, porque você acha que o que você vai dizer não é relevante. Se isso está acontecendo, você precisa detectar por que você está com medo de se posicionar. O que nesse espaço te traz medo, te traz receio de se colocar? Às vezes esse medo é interno, e, às vezes, esse medo vem das relações. Se você saber identificar onde está, te ajuda. Por quê? Porque a menor exposição
a gente se os nossos Mafane, deixa eu te ninguém falar, tá aprende com falhando de você. novo a sua internet, tá? Só para você saber. Melhorou? Agora Tá. voltou. Ah, tá bom. Então, se você está com um espaço onde você não consiga aprender, onde você não possa... Pessoal, é só para mim que está falhando a internet dela? Me sinaliza. Cris, Não, está falhando? Não, Olha, para mim tudo também. falhando para vocês falhando. também, né? Tá Para mim também está falhando. Pede para a Tá. Mafone desligar a câmera, porque aí eu acho que ajuda, a conexão dela deve estar fraca. Tá. É que eu acho que Pode agora ela ser. não está nem escutando a gente, que travou mesmo. Vamos Mas esperar a câmera dela já está escura, eu acho que ela já fechou. Eu vou Para mim está puxar o Discord travada a dela imagem aqui, peraí. dela. Eu estou escrevendo Para aqui mim tá para ela, tá, travado, gente? peraí. Espera um pouquinho. Eu estou escrevendo aqui para ela. Ela está em hotel, né? Ela está em hotel. E eu vou falar para você, viu, Edna? É instável no hotel. E esse horário é um horário que todo mundo vai para o quarto e usa a internet. É verdade. E eu já tive esse problema, ter que dar uma aula do hotel, e é um Mas estresse, interessante, porque né? É interessante essa fala que ela traz, né? O que nos traz medo de nos posicionarmos? Esse medo é fora ou é dentro? Eu estou aqui escrevendo. Pegar ela voltou. Bora lá, então, amada. Minha querida, eu acabei até te perguntando, eu acho que você está no hotel, não é isso? Tô. A gente até comentou aqui que provavelmente você está na instabilidade do hotel. Então, já tentei, vou tentar pela... Acho que agora vai melhorar. Tentei rotear pelo celular, vamos ver. Vamos ver se agora Agora vai... vou. Tá Desliga ótimo. sua agora. câmera, Mafone, ajuda um pouco. Porque aí Boa. não carrega o vídeo, aí não fica pesado. Ela desliga e põe uma foto que está arrasando também. Ela põe uma foto, ela sai ela e volta, a outra abafou. Eu não aguento isso. Não sei qual que bate Vamos lá. mais na gente, se é o vídeo ou a foto. Vamos... então, vamos lá. Então, assim, o que eu estava dizendo sobre o ambiente de segurança psicológica é também para ajudar a gente a conseguir criar um ambiente que nos favoreça esse processo de aprendizado, esse processo do erro. E o processo mais importante, que é o processo de conseguir exercitar quem nós somos, tá? Na nossa essência. Essa é o processo importante. E aí, quando a gente fala sobre esse processo de exercitar, vale a pena que a gente recapitular algumas das habilidades que são importantes para o futuro, tá? O futuro do trabalho, ele depende muito mais das nossas habilidades socioemocionais. Por isso que eu disse que a gente vai ter várias carreiras, porque a gente vai aprender, quanto mais a gente aprender sobre a gente, melhor vai ser e mais rápido vai ser o nosso processo de transferir as nossas habilidades para outras profissões, tá? Esse exercício do autoconhecimento vai ajudar a gente nisso. Primeiro, vamos começar, pensamento crítico. Pensamento crítico é esse questionamento, autoquestionamento de, será que eu estou no caminho certo? Só quais são as perguntas que eu estou fazendo? Como é que eu estou vendo o meu processo de desenvolvimento? Que tipo de feedback eu estou recebendo? Como é que você tem trabalhado colaborativamente? Como é que você tem sido flexível? Flexibilidade tem a ver com uma habilidade que a gente chama de abraçar a ambiguidade, que é, ao mesmo tempo em que eu estou pensando a transformação do futuro, eu estou pensando o que eu preciso fazer agora para que o futuro seja possível. Lidar com essa ambiguidade é muito importante no processo que a gente está vivendo de carreira. Orientação para servir, entender que o nosso trabalho não está a serviço da gente, está a serviço das pessoas. Então, o futuro do trabalho depende disso. A nossa capacidade de lidar com as nossas angústias, com as nossas ansiedades, com esses nossos processos. Gerir pessoas não é uma habilidade que todo mundo tem. É muito importante aprender a se relacionar, construir relações onde a gente liberta outras pessoas.
Criatividade. A criatividade, ela vem dessa nossa busca, por isso que eu disse, mantenha a mente curiosa, porque é isso que vai te ajudar a pensar soluções diferentes para os problemas que a gente tem. A solução para os problemas que a gente vive hoje, embora eles sejam os mesmos de 40, 50, 100 anos atrás, são diferentes. Olha o que a gente fez na vacina, com todo esse processo do Covid, olha o que a gente fez com a fome, como é que a gente resolveu, isso tem resolvido a fome, como a gente resolveu isso há 40 anos atrás. Isso é criatividade, isso é inventividade. Tomada de decisões, como é que a gente se coloca como parte do processo. Aprender a negociar, eu vou falar bastante sobre isso, porque as mulheres, elas são lidas como menos hábeis na negociação. E negociação é uma habilidade que se aprende. O LinkedIn fez uma pesquisa que ele perguntava quem já tinha negociado o primeiro salário? Desde o primeiro salário. 57% dos homens disse que negociou o primeiro salário. O cara vai ser sacoleiro no supermercado. Acho que eu mereço ganhar mais. Quantos por cento de mulheres negociam o primeiro salário? 7%. Aí a gente chega à brilhante conclusão que os homens são melhores negociadores que as mulheres. Não. Os homens só começaram antes que as mulheres. Quanto mais você exercitar a negociação, melhor você fica. Mas eu vou ficar negociando, vou ficar barganhando, eu vou... Não, as pessoas têm que perceber. Não, não é assim que funciona. Você é a que tem que ser dona da construção e da sua história, não outra pessoa. A negociação é parte disso. Resolução de problemas complexos. Como eu disse, o mundo moderno é complexo, a gente precisa entender e a gente também é. Por causa disso, eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Eu vou mostrar esse vídeo. Quem já viu esse vídeo vai ficar bem quietinho, porque eu sei que algumas pessoas já viram esse vídeo, porque assistiram a minha aula antes, mas esse vídeo ele é muito bom para o que a gente vai falar hoje, tá? Então, fiquem atentos. Eu vou passar o vídeo 2 vezes, então prestem atenção, porque ele é um vídeo em inglês, com legendas em português, tá bom? Estão ouvindo? Sim ou não? Não. Não? Não, Peraí, Maf, eu não compartilhei o som. o som, né? Não compartilhei mesmo. Vamos lá, agora de novo. The riddle. A father is about to bring his son to a job interview, applying for a position at a large stockbrokers company in the city. Just as they arrive at the company's parking lot, the son's phone rings. He looks at his father, who says, "Go ahead, answer it." The caller is the trading company CEO, who says, "Good luck, son, you've got this." The son ends the call and once again looks at his father, who is still next to him in their car. How is this possible? The riddle. A father is about to bring his son to a job interview, applying for a position at a large stockbrokers company in the city. Just as they arrive at the company's parking lot, the son's phone rings. He looks at his father, who says, "Go ahead, answer it." The caller is the trading company CEO, who says, "Good luck, son, you've got this." The son ends the call and once again looks at his father, who is still next to him in their car. How is this possible? Como isso é possível? Quem estava ao telefone? Deixa eu pôr aqui o chat. A mãe. Quem mais? Várias pessoas estão falando da mãe. O próprio A pai. mente dele. O CEO. A mente. Boa. O pai. O pensamento dele. Não entendi. Boa. A autoestima dele. Ele mesmo dizendo para ele. Ele no futuro. Não entendi. Tá.
Faz um favor, o pai é o CEO, o ego, o amigo do pai, boa. Tá. O privilégio dele de ser herdeiro indicado. Bom ponto, Aline. Faz um favor para mim, levanta a mão, nós somos 450 mais ou menos, né? Levanta a mão, quantas pessoas acharam que era mãe? Ixi, a gente vai... Eu vou colocar aqui para ver a galeria. É difícil a gente... Não, dá para ver aqui, eu estou conseguindo ver. 68 participantes, 69, 72... 75. Muito bem, pode abaixar a mão. 75 vai dar de 450, vai dar menos de 20%, vai dar uns 17%. Muito bem. Ok, vamos lá. Seguir aqui com o vídeo. Obrigada, gente. You get a call from the CEO, but it says... Good luck, son. But he was next to him. So it's not the father. I think it was probably an audio recording of his father. Maybe he made a demo tape. Like he has two fathers? This is a hot one. Maybe it's a word joke, like it's the grandfather of the son. No, I think his name is Son. I don't know. Maybe it's just like an old man, you know, calling a younger guy son. I have no idea. The answer. It's his mother. Ah! Oh, that's so stupid. Yes, of course. Ah! I should have thought of that, yes. The CEO is a woman. So I'm biased, in a sense. Is this about diversity and inclusion? It's really mind-blowing, actually. So I always thought that I'm not very sexist. But in spite of that, I think these subconscious biases are there in everyone's mind. How much bias I still have in terms of thinking that the CEO needs to be a man. Yeah, I definitely was picturing a man. They identify with males more than females these days. Why can't women also be CEOs or doctors or, right? When I think about a CEO or someone that's high positioned within a company, I mostly think of man. I want to be a CEO. Why didn't I think about that? Crap. I believe women can absolutely be CEOs. E aí? Vou parar aqui de compartilhar só para ver vocês. Um soco na cara. Arrasada, né? Envergonhada. Gente, é isso. Somos 95% de mulheres aqui, menos de 17%, tudo bem, algumas pessoas já tinham visto e não levantaram a mão, né? Mas é isso, né? A gente tem muito que aprender sobre a gente, e tem muito que aprender sobre como a nossa mente nos trai. Por isso eu comecei falando sobre o que a gente precisa repensar. A gente não tem que repensar para fora, a gente também tem que repensar para dentro, tá? Então, vamos continuar aqui nosso conversê aqui. E aí, gente, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Você já sentiu que você não merece estar onde está? Inclusive, você não sabe nem por que você foi escolhida aqui para essa mentoria, porque, afinal de contas, você não merece estar aqui, não, né? Que as suas conquistas, inclusive, foram fruto das boas oportunidades que apareceram na sua vida, que os outros acham que você é mais competente do que você realmente é, e que a qualquer momento alguém vai desmascarar você porque você é uma farsa. E o mais legal de tudo isso, você ainda vai achar que isso é justo? Eu sei
que 99% de vocês respondeu sim para todas essas perguntas. Isso é sobre o que a gente vai falar. A base da minha conversa foi um estudo feito pela Discovery que chama Falsa Farsa, que pela primeira vez estudou o que a gente chama de fenômeno da impostora no Brasil. Tá? Eles estudaram 2.500 mulheres e esse estudo é fruto dessa reflexão de como isso chega. Muito bem. Isso tem nome, que a gente acabou de falar. Isso se chama fenômeno da impostora. O que é o fenômeno da impostora? É um padrão psicológico que faz com que a gente duvide que as nossas habilidades, talentos, competência, as nossas realizações, elas são frutos da nossa competência, da nossa capacidade e não fruto do acaso. Quando a gente olha para essa história que a gente acabou de ouvir, né, e fala, por quê? Se eu quero ser uma mulher, se eu quero ser CEO, se eu estou aqui nesse curso olhando para as mulheres e pensando como é que eu posso melhorar, por que eu não olhei isso e não vi como me vi como CEO nesse lugar, tá? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, agora, devidamente introduzida, eu queria me apresentar para vocês. A Fê já fez uma introdução muito linda e eu quero contar para vocês como é que eu cheguei aqui. Eu sou filha de ativistas em direitos humanos, eu venho de uma família de pessoas que o ativismo, gente, para mim, ele é a melhor definição. Eu ouvi de uma diretora de uma organização de direitos humanos chamada Anistia Internacional, uma grande ativista, chamada Jurema Werneck, e ela diz que os ativistas são as pessoas que colocam a esperança em movimento. Eu venho dessa família que todos os dias coloca a esperança em movimento. Eu aprendi desde muito cedo que que cada um de nós tem uma responsabilidade indelegável de melhorar o mundo, mudar o mundo para melhor. E eu comecei muito cedo nessa jornada. Eu comecei a ser uma ativista com 10 anos, conscientemente, criando grêmios dentro das escolas, onde tinha confusão, estava lá metida eu para resolver, para ajudar a construir as relações, a construir as pontes, porque eu descobri muito cedo a minha missão. E a minha missão segue sendo a mesma há 35 anos. Que é construir um mundo mais justo, mais próspero, mais seguro para todas as pessoas. Isso necessariamente passa por ele ser um mundo melhor para mulheres e pessoas negras. E essa tem sido a minha luta desde então. Criar esse mundo onde seja possível para todo mundo. E para ele precisa ser para cada um. E nessa minha jornada, eu tenho trabalhado em 4 grandes frentes. A primeira é o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. Parte do que vocês acabaram de vivenciar é fruto das violências que vocês sofreram, dos traumas que vocês sofreram, dos impedimentos que vocês sofreram, da invisibilidade que vocês sofreram. Tudo isso é violência. Violência não é sobre bater, violência é sobre essa intimidação que a gente se coloca por conta dos processos anteriores que a gente já passou. Então, eu venho falando muito sobre como é que a gente expande a nossa reflexão sobre violência, para que a gente consiga curá-la. Você precisa aprender a nomear. Por isso que falar sobre o fenômeno da impostora é importante. Segundo ponto eu sou mãe de 2 crianças muito fofas, o Mudrik Diop, de 9 anos, e a Makini Niara, de 5. Hoje vocês não vão conhecê-los, porque eu estou em BH, mas normalmente eles participam das lives. Quem sabe, acompanha outras lives, sabe como os meus filhos participam da minha vida profissional, porque entre ser mãe e ser uma executiva, eu escolhi as 2 coisas. E eu sei que eu faço parte de um grupo muito pequeno de mulheres que podem viver plenamente a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Mais precisamente 6% de mulheres brasileiras. E está na hora da gente mudar isso. Está na hora da gente construir um ambiente que seja saudável para que as mães não tenham que fazer essas escolhas. A terceira tem a ver com a minha profissão, Eu sou psicóloga e, como psicóloga, é minha função prioritária criar ambientes saudáveis, ambientes seguros para as pessoas poderem expressar quem elas são. E nesse processo, necessariamente passa por as pessoas poderem reconhecer o valor que elas têm sendo quem elas são. E no meu processo de mentoria de mulheres, eu percebi que as mulheres, muitas delas acabam se anulando nesse processo para tentar chegar a atingir um determinado posto, porque você tem que se comportar de determinados jeitos para assumir determinados lugares. Então, eu venho trabalhando muito nessa perspectiva. E, por último, um ambiente e um mundo que seja para todo mundo, ele precisa ser um mundo mais equânime. Um mundo onde você tenha lideranças que sejam representativas do que é a sociedade brasileira. Eu pego e nesse sentido,
Deise, está aberto o seu microfone. E nesse sentido, é muito importante que a gente consiga equilibrar isso. E para equilibrar, a gente tem que entender que existem várias formas de ser liderança e a gente precisa fazer um processo intencional para aumentar o número de mulheres e pessoas negras nesses espaços de liderança. Não porque a gente acha isso bonito, mas uma sociedade que se preze para pensar uma transformação, você não pode deixar mais de 60%, 70%, considerando mulheres e pessoas negras fora dessa equação nos espaços de liderança, que é o que acontece. Embora os homens brancos sejam 23%, é o menor grupo demográfico que a gente tem, eles representam 82% dos cargos de liderança. Está tudo errado, né? Então, a gente precisa olhar para isso e construir um processo que, de fato, ajude a gente a fazer as conversas nos lugares certos. E, nesse sentido, eu queria trazer para vocês por que a gente faz essa conversa no começo da jornada de vocês sobre a transição e o momento de carreira que vocês estão. Primeiro de tudo, é super importante a gente entender que a gente não está falando de uma doença, não é um negócio que você pega, um bichinho que te pica, e você fala assim, ai, nossa, desenvolvi a impostora que existe dentro de mim. A gente chama de fenômeno exatamente porque isso não é uma doença, isso é um padrão psicológico que se desenvolve pelas relações que a gente estabelece. Primeiro fator dessa relação, a forma como é que a gente se vê inadequada nos espaços. Então, eu tenho certeza que vocês estão dizendo assim, eu não devia estar, nossa, mas ela fala bem, né? Eu nunca vou falar bem desse jeito. Eu não sei nem por que eu estou aqui, acho que eu não mereço, porque, nossa, eu não vou dar conta de fazer isso. Não se sente qualificada para estar aqui, não se sente experiente para viver determinadas experiências e não é competente para fazer o que você tem que fazer. Portanto, a equação que vocês chegam é, não mereço estar nesse lugar. Isso é muito perigoso, porque tem um segundo problema que é aquilo que a gente vê e aquilo que as outras pessoas nos veem. A lógica, ela é uma lógica que inverte essa relação. A gente não pode ser o que o outro acha que a gente tem que ser, porque quando você faz isso, você trai a você mesma. Por isso que eu falei lá no começo, e eu gostei quando a Fê trouxe, porque realmente você ser coerente é a melhor forma de você contribuir para o mundo. Quando a gente fala sobre esse sentimento de impostora, quanto mais você sobe na carreira, mais as mulheres vão vivenciar isso. Por quê? Porque elas veem menos pessoas como elas. Então, como você tem mais dificuldade de ver as pessoas como você nesse lugar, você se sente cada vez mais impostora de que esse lugar não é seu, porque você não fuma charuto, porque você não está nos lugares, você não sabe a conversa do golfe, porque você não sabe o negócio do futebol, enfim. Então, a gente vai encontrando barreiras para que a gente vá dizendo, olha, esse lugar não é para a gente. E quando a gente está falando dessas mulheres que chegaram lá, que já têm uma carreira muito consolidada, como é que elas justificam o fato delas terem chegado lá? Então, primeira coisa, elas não acham que o fator principal delas terem sido bem-sucedidas tem a ver com a competência delas. Então, a gente pergunta, me fala aí, como é que você justifica as suas vitórias? São dois grandes grupos. Bom, primeiro, o acaso. Eu tive sorte, eu tive privilégio de estar num determinado lugar e conhecer determinadas pessoas, eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, eu estava na hora certa, no lugar certo. Nossa, caiu o post exatamente na hora que eu estava passando ali pelo feed, e aí, olha só, me inscrevi, aí deu certo, os astros quiseram, ajudou tudo, né? A conjunção, o Sol com a Lua, a intersecção com Marte, deu tudo certo. Ou o esforço, né? Me preparou mais do que o normal, já estava ali preparada, eu me dediquei, inclusive eu abdiquei de estar com os meus filhos, de fazer as coisas que eu queria fazer, porque eu queria muito esse lugar, e eu consegui esse lugar porque eu fiz tudo isso. Então, o esforço e o acaso. Aí você fala, nossa, que interessante. Então, tá, as suas conquistas são frutos do acaso e do esforço. E por que você não conseguiu? Eu não consegui porque eu não fui capaz. Interessante. Tudo que você conquistou está fora de você, e tudo que você não conquistou tá dentro de você? Qual é a lógica disso? Mas é assim que a gente faz. O nosso fracasso, aquilo que a gente não consegue, é nossa culpa. E aí, a gente começa a entrar nos meandros dessa discussão. Por quê? Porque
2 em cada 3 mulheres olham muito mais para os seus erros, para o seu fracasso, do que para os seus acertos. Mais da metade das mulheres não reconhece os elogios. Por exemplo, ai, nossa, Fernanda, você tá linda. Ai, Mafone, eu tô linda. Mas sabe o que que é? Porque hoje eu tive tempo de me arrumar, hoje eu tive... Querida, só agradece. Só agradece. Você não tem que justificar porque a pessoa te diz que você tá bonita, você tem que achar uma justificativa para dizer por que você ficou bonita. Qual que é o nosso problema de conseguir receber elogio? A gente tem que achar uma justificativa porque aquilo não nos pertence. E aí, por que que essas coisas acontecem, gente? Isso não é fruto da nossa cabeça, não é porque a gente é louca, nada disso. Isso é uma construção. E por isso que eu disse, tem uma parte que a gente precisa entender o que é nosso, parte que a gente precisa entender de onde vêm essas relações. Primeiro, isso começa muito cedo, muito cedo. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos, eles faziam o seguinte, eles perguntavam para as mulheres, para as crianças, meninos e meninas, de 5, 6 e 7 anos, eles contavam uma história. Aí perguntava, esse herói, essa heroína, quem é? Até os 5 anos, as crianças diziam que era uma pessoa do mesmo gênero que elas. A partir dos 6, 7 anos, as meninas passam a dizer que os atos heróicos são responsabilidade e são de homens. E os atos esforçados são de mulheres. Então, você começa a ver a mudança no tipo de comportamento que a gente oferece. Então, as meninas vão para um processo mais detalhista, por quê? Porque, afinal de contas, elas são mais esforçadas, e os meninos vão para um processo mais audacioso. Então, eles vão ser os aviadores, os astronautas e tudo mais que eles puderem e quiserem ser, né? Então, essa lógica faz com que a gente vá introjetando, mesmo sem perceber, lugares que a gente dá. Então, os nossos apelidos, Aninha, Edninha, Fofinha, Lindinha, né? É só ver as superpoderosas, Lindinha, Docinho e Florzinha. Assim, os desenhos, mesmo quando são desenhos de superpoderosas, a gente dá no diminutivo. Quais são os adjetivos que a gente usa para falar sobre as meninas? Quais são os adjetivos que a gente usa para falar sobre os meninos? Esse documentário é super legal, assistam. Repense o elogio, que fala não é sobre você não chamar as meninas de princesa, é sobre você tomar cuidado quando você faz isso, porque você constrói uma lógica de narrativa sobre as mulheres. E aí você vai construindo essa lógica de que os meninos são mais inteligentes, e aí eles vão correr atrás disso, e as meninas são mais esforçadas. E isso vai gerando um lugar de que a gente se permite, lugares que a gente não se permite. Então, por exemplo, quando você vai concorrer a uma vaga, como você vai precisar de muito esforço, você precisa ter 100% dos pré-requisitos que aquela vaga ou daquele curso te exige, porque senão você nem tenta. E não é que você vai tentar, você vai pensar. Os homens, para concorrerem à mesma vaga, se eles tiverem 60% do que está pedido ali, estão no lucro. Vai que. E o vai que vai mesmo, tá, gente? Você se coloca muito menos em risco porque você precisa se esforçar mais, porque você precisa ser perfeita. A gente assume e adquire um péssimo hábito, e eu, como líder de recursos humanos, vejo isso acontecer o tempo inteiro, não, porque eu sou perfeccionista, como se isso fosse um elogio. Gente, não é, tá? Isso não é uma qualidade. Ser perfeccionista é um defeito, é um problema. Perfeccionismo não existe. Perfeição não existe. Quando você se coloca nesse lugar, você é uma pessoa que vai ter muito mais dificuldade de se colocar em risco numa sociedade onde a gente precisa de que as pessoas se coloquem, porque o mundo muda muito rápido. Se eu não tentar novas soluções, eu não vou conseguir lidar com os problemas da forma com que eu preciso, com a rapidez que eu preciso. E aí a gente chega naquele ponto que eu falei lá no começo sobre negociação, que é esse ponto do o quanto as mulheres são vistas como menos negociadoras do que os homens, mas não porque elas são menos competentes, mas porque elas começaram menos. Negociação não é uma habilidade masculina. O grande questão é que os homens começaram a treinar isso antes. Como eles começaram, assim também é o cuidado, tá, gente? Cuidado, a gente só sabe cuidar melhor do que os homens, porque quando a gente nasce, a gente ganha uma bendita de uma boneca. A gente nem fala, nem anda, nem vai nada, mas a gente tem uma boneca ali do nosso ladinho para a gente aprender a cuidar. Quantos meninos ganharam bonecas? Então, essa lógica do cuidado não tem nada a ver com ser uma habilidade masculina e feminina. Por quê? Porque questões de gênero são questões sociais, são construções sociais. E a gente naturaliza esses processos e a gente nem percebe que a gente reproduz. E aí,
a gente tem uma capacidade incrível, que eu acho maravilhosa, de pedir desculpa para absolutamente tudo. Ah, desculpa porque eu cheguei atrasado, desculpa porque eu não abri a câmera, desculpa porque meu filho está gritando, desculpa. A gente pede desculpa para absolutamente tudo, quando a gente não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Não fomos nós que escolhemos que as coisas funcionassem desse jeito, não fomos nós que criamos as condições para que não seja possível que a gente tenha um espaço tranquilo para que a gente possa... Não fomos nós que construímos. Então, por que a gente assume uma culpa que não é nossa? Eu tenho um hábito, quando os meus filhos estão sempre, né, comigo, que eu sigo, meus filhos vêm falar comigo, eu paro aqui, continuo falando, depois eu volto. Eu faço isso com muita frequência e eu aprendi a lidar com isso. E uma vez eu estava numa reunião com executivos, e aí eu fiz isso, e a minha filha falou assim, não, porque não sei o que, eu quero sentar no seu colo, eu coloquei ela no colo, eu falei assim, então, e aí a gente continuou no seu tema, né, e continuei no tema. Aí um falou assim, não, mas desculpa, Mafone, eu vou ter que parar aqui, porque assim, eu não teria condições psicológicas de minha filha pedir para sentar no colo, eu continuar como se nada tivesse acontecido. Eu falei, isso é treino. Por que isso te importa? Por que eu faço isso? Porque a gente não tem que sentir culpa de coisas que a gente não controla. Você não controla se o mundo vai acabar. Você não controla se vai cair um terremoto. Você não controla isso. Não adianta você entrar num processo de culpa de por que você não fez nada com o terremoto que aconteceu. Você controla o terremoto? O que está sob o seu controle? O que você pode fazer com as ferramentas que você tem? Então, a gente tem que parar de pedir desculpa por coisas que a gente não tem controle. E aí, por que isso é importante? Porque quando você fizer isso, você vai se libertar desse seu bichinho que é a perfeição. Quando você se libertar disso, você vai começar a perceber o quão talentosa, vitoriosa, cheia de conquistas você é. Porque a gente fica olhando para tudo que a gente não tem. A gente fica buscando uma perfeição que não existe. A gente se coloca nesse lugar e pedindo desculpas por coisas que a gente não controla. Quando você faz tudo isso, você perde a sua capacidade de conseguir perceber as coisas que você faz. Porque você está muito cansada, muito preocupada, gastando muita energia para olhar para esse lugar. E aí, cada vez mais, a gente cobra algo que é ideal. E essa cobrança do ideal, ela é muito difícil para ajudar a gente a fazer a virada que a gente precisa. Já vou deixar vocês falarem, não sei quem levantou a mão, Fê, já vou só fechar esse pensamento aqui para deixar vocês... A Sulamita que levantou a mão já faz um tempinho, Tá. mas eu estou concatenando algumas perguntas, pode ir tocando, e aí eu abro espaço para o pessoal ir perguntando, tá bom? E aí, gente, muito cuidado com o que a gente chama de positividade tóxica. Porque é o seguinte, gente. Ai, nossa, muita gente morreu de Covid, mas eu estou viva, então eu não posso reclamar. Nossa, olha, tem um monte de gente desempregada, mas eu estou empregada, então eu também não posso reclamar do meu trabalho, que eu estou insatisfeita, que eu estou infeliz. Não posso, porque pelo menos eu estou empregada. Não, pelo menos eu tenho um salário. Ele não é justo porque o homem ganha mais do que eu, mas pelo menos eu tenho. Não, gente, não. A gente tem que ter a capacidade de pensar... O que é pensamento crítico? É a nossa capacidade de fazer perguntas importantes para ajudar a gente a entender como é que esses processos acontecem, absorver o que é nosso e deixar que as outras coisas sigam para aquilo que não é nosso. Então, cuidado com isso. Por que a gente faz isso? Porque a gente não se vê nos espaços. A gente não se vê nessa possibilidade. Quando você vê uma mulher forte desistindo, é como se isso também fosse parte daquilo que a gente gostaria de fazer. Porque todo dia a gente tem dia que a gente quer desistir de ser mãe, que a gente quer desistir de fazer o nosso trabalho, que a gente quer desistir, porque não é todo dia bom. Mas a gente tem que encontrar ferramentas e espaços para conseguir dar vazão para esse processo. E para que isso seja possível, é muito importante que a gente consiga identificar quando é que a gente está entrando nesse lugar. Tem 3 comportamentos que fazem com que a gente drene a nossa energia para um lugar ruim, para um lugar negativo. A busca pela perfeição, que eu já disse, a ultradedicação e o isolamento. A busca pela perfeição tem a ver com essa busca eterna que as mulheres têm de achar que elas só podem fazer as coisas quando elas forem perfeitas. Isso não acontece, e aí o resultado disso, as mulheres não recebem menos só porque elas passam a ganhar menos, elas recebem menos porque elas negociam mal ou não negociam o seu salário.
Elas são menos promovidas porque elas não pedem promoção, porque um dia alguém vai ver o quão perfeito, quão maravilhosa ela é e vai me dar a promoção que eu mereço. Isso não vai acontecer, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa busca pela perfeição e ser menos crítica com a gente. 7 em cada 10 mulheres diz coisas para elas mesmas que ela jamais diria para outras mulheres. Jamais diria para nenhuma outra pessoa. Porque é tão violento, é tão perverso, mas a gente faz isso com a gente mesmo, tá? Segundo conjunto de comportamentos, a nossa ultradedicação. Gente, vocês estão entrando aqui num novo ciclo da jornada de vocês. Aí vocês ficam desesperados. Aí você fala assim, ai, não, mas eu não vou conseguir dar conta. Aí você faz que, né, você tinha que mandar um negócio lá para o seu mentor, para sua mentora, mas você não manda porque você inventou várias coisas, né? Você tinha trabalho, você não conseguiu fazer, né? Aí você fica com medo de fazer essa nova, né? Porque você vai ter que enfrentar você mesmo, olhar para o seu processo. Eu não estou a fim de olhar, eu quero olhar, mas não quero tanto. Aí você procrastina o máximo que dá. Aí você entra no estado de estresse, porque eu vou encontrar com o meu mentor, vou encontrar com a minha mentora, o que eu vou falar? Eu tinha que ter feito a lição, né? Aí você entra num processo de ultra dedicação. Aí você consegue o sucesso, porque você é boa, você é capaz. Só que aí você chega e fala assim, então, desculpa, mas eu fiz isso de última hora. Eu não devia ter feito isso. Não, esse relatório não ficou bom, porque eu não consegui fazer isso antes, mas eu prometo que da próxima vez eu vou. Não me dá parabéns, não me dá parabéns, não, porque eu fiz isso de última hora. E você não consegue nem conquistar, nem desfrutar sobre aquilo que você está fazendo, ou sentir prazer pela conquista que você teve. E aí, gente, sabe qual a consequência disso? A gente adoece. E tem várias formas de adoecimento. Tem a forma do adoecimento que é a nossa eterna busca pelo passado. Ai, nossa, Mafone está falando coisas, mas, nossa, eu já tenho 50 anos, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nossa, é a primeira, olha, eu joguei 50 anos da minha vida fora, como que eu não me dei conta disso? Como que eu não percebi isso? E aí você fica remoendo o passado. Gente, a gente não vai mudar o passado. Então, muito cuidado, porque é isso, a depressão é essa busca por uma transformação de um passado. Então, quando você entrar nesse processo, por quê? Porque isso é uma espiral necessariamente negativa, porque você não vai mudar o passado. E quanto mais você entrar no passado, quanto mais você ver aquilo que você não fez, mais o passado vai ficar, mais a sua incompetência ou a sua impossibilidade vai ficar evidente para você, porque afinal de contas você não fez isso, não fez isso, não fez aquilo, e você não consegue ver o que você fez. E aí, tem o oposto disso, que é o seguinte, aquelas pessoas que viveram processos muito traumáticos e que falam assim, Mafone, mas eu não vou tentar isso aí não. Eu não vou tentar, porque e se eu não passar? E se eu não conseguir? E se o inglês não for suficiente? E se isso que eu trouxe não for bom? E se as minhas competências... E aí você não tenta. E aí vem o outro problema, que é como a gente vai criando futuros. A minha psicóloga ela tinha uma história, toda vez que eu entrava nesse mecanismo, ela falava assim, Mafone, não me venha com a história do macaco. A história é a seguinte, uma pessoa estava no meio da estrada à noite, de madrugada, e furou o pneu dela. E ela esqueceu o macaco em casa. Então, ela não conseguia trocar o pneu, e estava escuro, e não tinha o que fazer. Aí ela viu lá na frente uma luz, e aí ela falou assim, nossa, eu vou lá naquela casa para ver se eu consigo um macaco para conseguir trocar o pneu. E aí foi andando até a casa da pessoa. Aí ela falou assim, nossa senhora, mas são 2 da manhã, não acredito que eu esqueci esse macaco, não acredito, o que aconteceu? Mas, eu vou ter que ir lá, porque não tem o que fazer. Como é que eu vou ficar aqui na estrada? Não tem como, não consigo nem chamar o guincho, meu celular não está funcionando. Bom, enfim. E vai caminhando. Putz, mas será que ela vai ficar chateada? Não, mas ela vai ter que entender, né? Porque afinal de contas, né? E vai caminhando. Quando ela chega na casa da pessoa, a pessoa fala assim, pois não. E você enfia o macaco no meio. Porque a gente já criou uma história que só está na nossa cabeça. Ninguém perguntou. Aí, quando ela falava isso, ela falou assim, Mafone, você perguntou para a pessoa o que ela quis dizer quando ela falou isso? Não, mas eu já tenho certeza que ela quis dizer isso, porque quando ela quis dizer isso, ela vai falar aquilo. Quando ela falar aquilo, você perguntou? Aí eu falei, acho que eu não perguntei, vou perguntar. E não tinha nada a ver com o que eu tinha pensado. Porque a nossa tendência é construir o pior cenário catastrófico na nossa cabeça. Então, isso é parte do nosso processo, inclusive do cérebro. O cérebro, gente, é um órgão muito legal, muito bacana, mas ele é super traiçoeiro. Porque é o seguinte, o cérebro, ele não gosta, a mente não gosta de inovação.
Então, ela vai ficar dizendo assim, ai, Mafane, mas tá tão bom do jeito que tá, por que você vai querer mudar? Ruim com ele, pior sem ele. Fica aí nesse relacionamento, fica... Não, seu chefe, tá tudo... O cérebro não gosta de... Ele gosta de rotina. Então, tudo que você pensar, você vai precisar fazer um esforço para sair da lógica. Essa mudança só é possível quando você faz perguntas. E aí vem o estado de estresse. Qual que é o problema do estresse? Essa conversa que a gente está fazendo aqui está gerando muitos estresse em vocês. Tem gente que deve estar tremendo, tem gente que deve estar chorando, tem gente que deve estar com o coração acelerado, porque ela é uma conversa incômoda. E está tudo bem. Qual que é o problema do estresse? Quando a gente não consegue sair desse estado. Quando essa conversa não te leva para um lugar melhor, não te leva para um processo de mobilização, quando ela te paralisa. Porque você não consegue sair do estado de eterna vigilância. Aí, isso vai levar para o que a gente chama de burnout, que é a perda de controle sobre as suas emoções. E o burnout, ele assim, é muito importante isso, porque o burnout, as pessoas acham que o grande causador do burnout é o excesso de trabalho. Seja ele o trabalho em casa, né? Porque também tem o mommy burnout, que é aquela situação que todas as mães sabem que você fala 59 mil vezes a mesma coisa para a criança e a criança não faz. Até que chega isso num estágio de explosão. E aí você se arrepende porque você explodiu, porque você não podia ter gritado, porque você não podia ter tratado desse jeito, porque olha que péssima mãe que eu sou. Tá? E aí você não consegue sair desse estado porque o tempo inteiro, vou entrar na parte do banheiro, meu Deus do céu, agora é hora de tomar banho, gente, vamos lá. E aí você começa a entrar naquele estado, aí você fala uma vez, duas, três. Isso é... Então, o burnout é quando você entra num esgotamento porque você não consegue mais reagir. Você não consegue mais sair desse estado. Isso são coisas importantes para a gente perceber sobre a gente. Como é que os sentimentos atingem a gente? Como é que quando eu falo, o que vocês sentem no corpo de vocês? Como é que vocês reagem a essas questões? E o último é o seguinte, antes só do que criticada. A gente tem o costume de querer fazer as coisas sozinho. Tá aqui que eu faço esse negócio. Ah, não, até eu explicar para o meu marido, para o meu filho, para o meu chefe, para a minha... Não, deixa que eu faço. Por quê? Na nossa cabeça, porque a gente é ótimo, perfeito, então vai ficar lindo. Mas, no final das contas, tem outro fator aí que é, se eu fizer, ninguém vai perceber que está errado. E aí, tá tudo bem também. Porque aí ninguém viu como é que foram os bastidores, então tá tudo certo. Que eu chorei, que eu estressei, que eu não passei a noite, não tem problema, porque eu tô fazendo isso sozinho. E isso leva para um esgotamento e leva para um processo que é de não conseguir se ajudar. E não conseguir pedir ajuda, tá? E aí, para finalizar, para a gente poder conversar, eu queria só trazer aqui os tipos de impostora que nós temos, tá? Então, eu queria começar pela minha superação, que é o seguinte, ela tem um alto nível de exigência sobre ela mesma, tá? Ela o tempo inteiro busca por uma melhor dedicação, por uma melhora no trabalho dela. Se não ficou bom, ela vai lá e se esforça mais. Se ela conquistou, ela fala, beleza, conquistei, vamos pro próximo, porque aqui é assim, é rapidinho, não vamos perder tempo, não. Então, assim, se precisar passar as noites sem dormir, adiar as férias, é isso aí, porque eu quero conquistar as minhas coisas. E nunca é suficiente. Por quê? Porque ela tem certeza de que ela não é tão competente. Então, ela só está fazendo isso para mostrar que ela é esforçada. E como ela é esforçada, ninguém vai tirar ela desse lugar para mostrar o quanto ela é boa. Mas ela, de verdade, não acredita nela. Porque ela não é tão boa o suficiente. Né? Então, ela só consegue conquistar as coisas porque ela se esforça demais. Aí tem aquela outra, que é aquela que tem medo de decepcionar. E não é sobre ela se decepcionar, porque se fosse isso, seria muito bom. Mas não, ela tem medo de falhar para as outras pessoas. Principalmente para as pessoas que são importantes para ela, os pais, os amigos, o marido. Então, sabe o que ela faz? Ela esconde todas as coisas que ela está fazendo. Aí ela fala assim, não, vou concorrer essa vaga, mas não vou contar para ninguém, porque se não der certo, ninguém vai saber. Mas se der certo, aí eu conto depois que já deu certo, mas é melhor assim, né? E ela também não fica muito feliz com as promoções, porque ela fala, não, é melhor assim, eu nunca sei se isso é uma promoção de verdade, se alguém não viu outra pessoa, eu acho que eu nem sou tão merecedora, então também não faz tanta conquista, não faz tanta estadalhaço, né? Ela é bem pato, né? Não, ela é bem
ela é bem galinha, né? Porque a galinha bota ovo e não fala nada. O pato bota um ovo, a galinha bota 50, mas não fala nada. O pato bota um ovo e faz o estardalhaço porque ele botou um ovo, né? Então, não faz, né? Fica bem quietinha, bem na maciota, porque aí, né? Como ela é a menos preparada do grupo, mesmo que ela seja, ela não vai transparecer isso, e aí com a promoção também as pessoas vão ficar tão esperando dela que ela desempenhe tanto. Aí tem aquela outra que vive em busca de reconhecimento. A pessoa entrou faz 2 dias na empresa, tô indo bem? Chefe, tô indo bem? Não, tô fazendo as coisas direitinho? Não, mas me fala, porque eu preciso de feedback. O feedback para mim é muito importante, mas o feedback também arrasa com ela, né? Porque ela é extremamente alta performance. Então, assim, se ela recebe um feedback que não condiz com o que ela está entregando, isso para ela faz um mal incrível, né? E ela enxerga que o jeito com que ela precisa fazer é sendo uma alta performer, porque assim ela vai conseguir ter o reconhecimento. Porque sem reconhecimento não quer dizer que a gente não fez nada. Se eu não for reconhecida, se o meu chefe não falar que eu estou indo bem, e não valeu. Porque as vitórias dependem do reconhecimento da outra pessoa. Então, se ela falha, nossa senhora, ela nos perdoa. Ela não se perdoa. Se ela recebe 9 elogios, mas recebe meia crítica, nossa senhora, essa meia crítica acaba com a vida dela, ela é péssima, ela é a pior pessoa do mundo. E, por último, a virada para a lua, que é o seguinte, essa daí é uma sonhadora. Inclusive, ela sabe que ela sonha alto demais, mas ela é uma sonhadora, né? E desde pequena ela sempre se cobrou, porque ela queria muito fazer as coisas, então ela sempre se esforçou, batalhou muito, ela está muito acostumada a trabalhar com pressão, porque é assim. E aí as vitórias vêm, mas sabe por que elas vêm? Porque a Lua se alinhou com o Sol, o astro X estava na linha do astro Y, Câncer estava na lua de não sei quem, de Vênus, e aí deu tudo certo na hora certa, por quê? Porque foi sorte. Sorte, Deus quis, Deus proveu, e aí deu tudo certo, que é mágico, né? Esse processo todo, de tudo que eu conquistei, foi porque Deus quis. E aí, gente? Acho que vocês não estão em nenhuma dessas, né? Mas assim, eu só quis trazer aqui, porque vai que um dia vocês passem por isso, né? Ou passem por todas essas, né? Inclusive, cada dia da semana vocês estão, enfim, né? Com um tipo de impostora dentro de vocês, mas vai que, assim, é bem longe essa discussão, eu sei, não estou querendo trazer isso aqui, longe de mim querer trazer isso para a vida de vocês, porque, afinal de contas, ninguém merece isso, né? Mas vai que acontece, então eu já quero deixar aqui para vocês. E aí eu quero deixar algumas dicas aqui para vocês no final, tá? Primeira dica, gente... Falhar faz parte do processo, tá? Você pode não gostar disso, pode achar que isso não é bom, mas falhar faz parte do processo, você não vai evoluir se você não falhar. Então, aprenda que é parte, e reconheça e aprenda com os seus erros, não se puna por causa deles. Pare de pedir desculpa sobre coisas que você não controla. Você vai pedir desculpas quando realmente for um processo para você. Cuide de quem você é. Cuide do seu templo, cuide da sua história, reconheça o valor da sua história. Ela é muito importante, a sua história te trouxe até aqui. Entenda que esse lugar é o único lugar que vai te levar para uma conexão verdadeira sobre quem você é e sobre as possibilidades que você tem. É isso que vai te levar para esse lugar. Conseguir reconhecer as coisas que você não é boa. Porque a gente tem que começar essa transformação. Você pode querer o mundo, você pode querer que as coisas aconteçam, mas se você não começar essa transformação, e eu não estou dizendo que a gente é responsável por fazer as coisas darem certo, porque realmente não é. Eu disse isso para vocês no começo, tem uma parte disso que é contexto, por isso que a gente precisa de pessoas nos lugares estratégicos, por isso que a gente precisa de lideranças que reconheçam esses lugares, por isso que a gente precisa de intencionalidade, porque senão a gente fica achando que o problema sempre somos nós e os outros, e todo o sistema está funcionando super bem, a gente é que está inadequada nesse processo. E no final das contas, a gente tem sim um teto de vidro, principalmente se você é uma mulher negra. Então, você tem que entender que esses lugares, sim, as questões sociais, o viés das pessoas, as mulheres, gente, pessoas negras, pessoas com deficiência, de grupo da comunidade LGBTQIA+, são muito mais avaliadas pelo seu estilo do que pela sua performance. Ah, você fala demais, você fala de menos, você se posiciona demais, você se posiciona de menos.
tudo isso só é dito para pessoas que vêm de grupos subrepresentados. Quantas vezes vocês ouviram que vocês eram atrevidos? Pelo mesmo comportamento que um homem é destacado como destemido, determinado. Você não, você é atrevido. Então, essa lógica é uma lógica que faz com que a gente reproduza e acredite que realmente a gente está no lugar errado. Então, gente, vamos falar mais sobre isso. Vamos conversar mais sobre isso. Porque é o seguinte, eu desejo de coração, essa foi inclusive a minha última coluna na Marie Claire, do ano passado, que eu super recomendo que vocês leiam, porque foi muito interessante. Chama Que Possamos Sonhar ao Meio-Dia. O que eu desejo para as mulheres é que a gente possa sonhar acordado. Que a gente possa pensar por que é tão difícil para as nossas avós, para as nossas mães, se colocar e nos colocar em primeiro lugar, né? Porque essa é um processo que a gente não está acostumado. E aí eu quero fazer uma última pergunta aqui para vocês, tá? Para finalizar e começar nosso diálogo aqui. Pensem aí nas 5 pessoas que vocês mais amam no mundo. Muito bem. Segunda pergunta. Quando é que vocês vão se colocar entre as 5 pessoas que vocês mais amam no mundo? Eu tô aqui há 1h30 falando com vocês. A gente começou. Eu adoro ver a cara de vocês nessa hora. Eu adoro. Vocês entenderam? Não é simples. Não é racional. Faz 1h30 que eu tô falando isso. Todo mundo dizendo, nossa, entendi, agora faz sentido. É mesmo? Muito bem. Fico por aqui. Uau! Sensacional, né, Fê? Tá no mudo, Fê. A gente não está te ouvindo. Mafô, incrível, incrível. Bom, eu sou suspeita, já assisti diversas vezes, mas vou te falar. Sempre você vem com uma novidade, com alguma coisa diferente, e é muito marcante, né, meninas? Eu tenho certeza que assim, é muito impactante, porque é a realidade. É a realidade muito dura, né, Fernanda? Voltou? Não. Isso aí. Ó, a Denise... Oi, Edna. Seu áudio está fechado, Edna. Eu ia perguntar quantas folhas elas escreveram. Eu fiquei gravando, Mafô. Ó, tirei várias fotos e vários slides. Depois a gente pode publicar, Mafô? Pode, super. O IVG vai publicar algumas coisas que eu achei muito interessante, tá? Gravei tudo, fotografei tudo, os tipos da síndrome. Ah, sensacional. Sensacional. Vocês já perguntaram que nota que ela ganhou dessa live? Não sou mestre de cerimônia, é a Fernanda, né? Ela não está funcionando. Fernanda está com um probleminha no áudio aí. Eu só não sei se vocês sabem, mas nós estamos na campanha Mafô Presidente, que eu só quero saber quem é que vai votar nela. Mas explica, Edna. Explica. É daqui a 15 anos... Ó, já não vou esquecer nunca. É daqui a 15 anos, tá, gente? Eu estou fazendo o meu eleitorado em 15 anos para eu conseguir me candidatar. Alô? Mas então vai ser assim, ó. Daqui 15 anos vocês vão falar assim: a Mafô, presidente, eu assisti uma live com ela há 15 anos não atrás. Esqueçam, gente. Aê. Ela mudou minha vida. Vocês me ouvem agora? Sim, Fê, pode seguir. Ufa, troquei o microfone. Mafone, a gente entrou aqui. Que coisa incrível. Tem tanta pergunta interessante aqui, Edna. Sim. Fernanda, enquanto você se conectava, eu perguntei para o pessoal se a Mafô já tem 435 votos para daqui 15 anos, por favor, gente.
Eu ouvi, você então tá não bom. viu, mas eu ouvi. Ela vai ser, já pensou que louco? Daqui 15 anos a gente fala, gente. Eu falei que daqui 15 anos o pessoal vai ver lá, Mafô presidente, e falar assim, um dia eu ouvi a live da Mafoane, eu transformei a minha vida. Exatamente. Pergunta aí, Fernanda, é você anfitriã. Exatamente. Por que assim, 15 anos e não agora? Por que 15 anos e não agora? Muito bom, muito bom. Maf, tem um monte de gente levantando a mão e tem um monte de perguntas aqui. Eu vou te falando algumas. Tinha muitos comentários, tá? Só para você saber, assim, de pessoas que estavam dizendo o quanto que essa live fez ela pensar, repensar e mudar a vida dela. Então, assim, eu tinha muitos comentários, estava até difícil de filtrar as perguntas, porque eram, assim, o tempo inteiro entrando comentários. A Núbia perguntou uma coisa que eu acho que é legal a gente falar aqui. Ela perguntou essa questão de se tem a ver com machismo ou com essa estrutura que passa de família para família. Tipo, nossas mães já pensavam assim, que passa para a gente. Porque às vezes a gente fala, a gente também é machista, né? Ou se a gente não está com a cabeça nessa estrutura e nem percebe. Né? Eu acho que é uma pergunta interessante. Boa. Você quer fazer umas 3? Porque aí eu já faço... Já falo umas 3? Que tá. é isso, porque aí depois a gente pega as 3, tem 6, não, 7 pessoas aqui, aí a gente também já pega essas... Já pega essas 7, tá bom. A Núbia e a Aline também fez uma pergunta bem parecida, se não é reflexo da estrutura machista. A Caroline também falou se a gente não repassa essa cobrança para as nossas relações pessoais e profissionais, que eu acho que também tem uma correlação aí, que a gente vai repassando isso, né? A gente recebe e repassa. E a Karien perguntou se é uma autossabotagem da mente. Acho que aqui já é legal para você responder junto. Boa, boa. Vamos lá. Gente, é o seguinte, não tem resposta simples para um problema complexo. O fenômeno da impostora, como ele é um padrão psicológico, ele é decorrente dessa conjunção de coisas que acontecem na nossa vida. Aquilo que a gente aprende sobre a gente, as relações que a gente estabelece, trabalhando com mulheres e meninas desde 15 anos, desde os meus 15 anos, eu percebo o quanto as mulheres são submetidas a processos de violência desde muito cedo. A gente aprende muito cedo que a gente precisa agradar as outras pessoas. E é por isso que entre as mulheres, tem muito mais dificuldade de relevar os erros das amigas. Pega 2 caras. Os caras, um quase matou a mãe do outro, eles vão lá e se pegam. Beleza, 5 minutos depois, o que está acontecendo com esses 2 caras? Eles estão tomando cerveja. Você acabou, você quase matou a mãe do outro. Não, mas resolvemos ali, foi só um mal entendido, mas a gente já resolveu, agora a gente está bem. Faz assim, sua amiga sei lá, não te dá bom dia, não te dá não dá parabéns no dia do seu aniversário. O que você vai fazer? 3 anos sem falar com a pessoa. Isso é parte do processo que a gente aprendeu de como lidar com esse processo. Então, o que acontece? Tem um processo individual, tem um processo das nossas relações, e aí, nessa coisa das relações, gente, meninas de 12, 13 anos, já com 2, 3 relacionamentos abusivos. 12 anos. A gente aprende a naturalizar isso. Então, tem uma dimensão individual, tem uma dimensão das relações e tem uma dimensão institucional, que é como as coisas... A sociedade não foi construída para que as mulheres desempenhem papéis de sucesso. Então, por isso que eu disse que o nosso exercício é tomar cuidado com isso. Por isso que eu acompanho mulheres nos processos eleitorais, porque nosso julgamento em relação às mulheres é muito perverso em relação aos homens. O cara pode não estar... assim, vou pegar um exemplo. Começou toda uma discussão sobre as mulheres no governo agora do Lula que assumia os lugares. Para quem que a gente estava fazendo essa pergunta? Sobre quantas mulheres vão assumir os lugares de poder? Para as mulheres.
20 e poucos ministros que estão lá, ninguém perguntou para eles quantas mulheres eles vão ter, mas para as mulheres, Simone Tebet, com todas as críticas que você possa ter, por que as mulheres têm que desempenhar esse papel e os caras não? Qual que é a nossa lógica? A gente é muito mais perversa e muito mais exigente com a gente mesmo e com as mulheres. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, sim, é fruto do machismo. O que é o machismo? O machismo é uma construção ideológica que faz com que a gente não perceba, mas a gente coloca os homens nesse lugar superior. E machismo pode ser reproduzido por mulheres? Pode, porque quando eu perguntei, por exemplo, a gente fez uma pesquisa e a gente perguntava, quando eu estava no Instituto Avon, que foi fruto muito do que aconteceu do estupro coletivo, porque eu falava, gente, não é possível que no meio daqueles 33 caras não tivesse 3 que falasse tem alguma coisa errada que a gente está fazendo aqui, não é legal isso aí não. O que faz 33 caras estuprarem uma menina? Eu não conseguia conceber, a gente fez uma pesquisa para entender, e aí a gente perguntava para homens e mulheres, qual que é o papel dos homens na distribuição dos trabalhos domésticos? 50% dos homens acham que o máximo que ele tem que fazer é ajudar. Eu odeio esse verbo. Seu marido não te ajuda, seu marido faz a responsabilidade dele. Então, assim, vamos começar por essas questões. Como é que a gente fala? Eu tenho um marido que ele é tão bom que ele me ajuda em casa. Querida, não. Outra coisa. Você daria uma boneca para o seu filho brincar? 33% dos caras disse que jamais daria. Não, 50% dos caras. Mas 33% das mulheres também disse que não daria. Como é que a gente quer educar os meninos a serem cuidadores se a gente não dá para eles o cuidado? Por a gente não dá. Que história é essa de brinquedo de menino? Por que menino não pode ganhar fogão? O que a gente está fazendo? Então, sim, a gente reproduz. Então, eu acho que essas são coisas só para a gente refletir que não é um processo simples. É um processo muito complexo. A gente não pode parar de fazer perguntas. Por que a gente está pensando em determinadas coisas? Por que eu estou me colocando nesse lugar como menos competente do que o cara? Por quê? Quem disse que eu não sou competente? E às vezes, gente, isso é uma coisa muito louca, porque eu passei a fazer isso intencionalmente. Às vezes eu sou convidada para estar em lugares que eu não faço a menor ideia de que eu estou fazendo lá. Eu falo, gente, mas não tem nada a ver comigo. Mas eu vou. Porque sempre vai ter coisas importantes para dizer. E sempre dá certo. Mesmo que você... Porque os caras não estão nem aí, gente. Os caras falam umas coisas que você fala, gente, por que você está falando isso? Da onde você tirou essa baboseira? E eles estão achando que estão abafando. Agora a gente não pode. Então, assim, é isso que a gente precisa começar a olhar para tomar cuidado com essa não reprodução desses comportamentos e desse lugar que é muito perverso para a gente. Sim, sim. E é importante isso que você está falando. Ontem eu tive uma vivência, eu trabalho na FUNCAD, né, trabalho com crianças lá, com o uso da CNP, da comunicação não violenta, inteligência emocional. E assim, resumindo, para não tomar tempo, em um processo usando a CNV, eu descobri um abuso de uma menina, né, porque ela estava agressiva, ela estava atacando todo mundo, e aí eu fui usando a CNV ali com ela, até para mediar o conflito ali com os amiguinhos, né, e aí ela acabou falando, e o abuso era da própria mãe, né, que batia, espancava, e além disso, falava frases do tipo, você é burra, você não presta, você não é tão bacana como seu irmão, o seu irmão sim é meu filho, né? E é muito triste, né? A gente enxergar o quanto que essa estrutura ela acontece, às vezes acontece esse abuso, essa estrutura, ela vem de uma mulher mesmo, né? Então, acho que Você aprendeu no mesmo lugar, Fê. É isso, assim. Assim, cuidado também para a gente também não falar assim, tá vendo? Culpa das mães que educaram mal esses meninos. Não é isso. Cuidado com isso. Não é o que você disse. Eu acho que não é isso, não. É um gancho do que você falou para a gente lembrar desse ponto também, porque é muito fácil. Ai, tá vendo? Se a mãe educar melhor, pronto, a gente vai ter meninos melhores. Não, querida, não é assim que funciona. A sociedade não é feita da nossa educação. A gente tem uma parte disso, mas tem todo o resto. E todo o resto é muito maior do que a gente. A gente nossa tem consciência, né? A gente tem uma parte que a gente controla. Cuidado com isso também, para você não falar assim, tá vendo? Eu que sou culpado. A Luísa Trajano tem uma fala que eu adoro. Ela falava assim, uma vez me perguntaram lá dos meus filhos, né, por que os meus filhos tinham dado certo. Eu levei um susto. Eu falei assim, como assim deu certo? Sim,
sei lá o que eu fiz. Aí eu passei a falar assim, foi Deus que quis. Sabe por quê? Porque se foi culpa de Deus, se deu certo, legal, Deus. Se não foi, se não deu certo, é culpa de Deus também. Agora, eu vou ficar com essa responsabilidade de ter dado certo. Tem muitas coisas que acontecem na vida, foi Deus que quis, e tá tudo certo, a culpa é dele. Então, assim, tem que parar com essas coisas pra gente tirar da gente, dar pra outra pessoa essa culpa aí, não é sua, não. O Karnal já fala que não importa o que você fizer, os seus filhos vão culpar você depois. De brincadeira da parte. Então, já se livra disso agora, porque já uma hora vai chegar. Dessa culpa. Tem a consciência nossa. Eu acho que o fato de a gente estar aqui nessa live, tomando essa consciência, já é um grande passo. Eu quero dar a palavra, eu vou na ordem que está aparecendo aqui. A Denise Xavier, quer fazer a pergunta? Ô, Fê, posso sugerir, como a gente fez em outras lives, vamos fazer 3 perguntas, pode ser, Mafô? É isso que eu ia fazer. Eu ia falar para a Denise, a gente já tinha combinado isso, né? Eu ia pedir para a Denise, depois a Sulamita e a Liane. E aí a gente passa para a Mafô. Oi, pergunta? Sim, pode falar. Tá bom. Mafô, primeiro, muito obrigado por estar compartilhando tanta coisa importante em tempos que estamos vivendo com tantas dúvidas e com tantas máscaras, né? A síndrome da impostora, ela vem automaticamente você sendo mulher. Não tem como a gente sempre acha que a gente não dá conta, que a gente não vai conseguir, porque a gente já nasce com a sensação de que a gente tem que fazer mais do que qualquer um. Para tudo, né? Para tudo. Só que enquanto a pessoa fala o que você estava passando, o que a gente está passando, como é que a gente faz para fortalecer tanto o nosso pensamento, para a gente se defender disso, ou como a gente consegue verbalizar isso? Porque a gente precisa falar, não é só a gente mudar o nosso mindset, mas a gente precisa também mudar isso, porque na sociedade, a primeira coisa que você tem, a mãe já nasce culpada. E não é bem por aí, né? Porque primeiro a gente não fez o filho sozinho. Então, a gente não é uma mãe culpada, né? A gente tem que viver uma história. E as culpas, elas vêm inerente ao que você quer, né? Elas vão vindo, elas vão aparecendo. Só que muitas vezes eu mesmo não sei me defender. Eu não sei falar não para aquela culpa ou para aquilo que está acontecendo de não merecer, de achar que eu não mereço. Eu sei que eu cheguei até aqui por muito esforço, muita dedicação para ser eu mesma. Só que isso custa muito. E aí eu te faço essa pergunta: como a gente pode, além de mudar o mindset, como a gente pode verbalizar isso, até para poder ensinar isso para os meus 2 filhos, eu tenho uma menina e um menino, e que eu tento veementemente tentar educá-los para, independente de ser um menino ou uma menina, né? Eu não quero que eles tenham essa diferença na questão de idade, né? De poder fazer coisas independente de ser menino ou menino. Obviamente, aceitando que tem limites, que cada um vai ter um biotipo. E não é só porque ela é menina que ela vai conseguir levantar um carro, e ele é um menino, vai conseguir levantar um carro porque ele vai ter mais músculo, estrutura corporal para isso. Então, eu precisava dessa ajuda. Como eu posso melhorar isso, tanto para mim como para os meus filhos que estão entrando na sociedade? Tudo bem. Sulamita? Boa noite a todas. Boa noite, Mafô. Queria aproveitar e agradecer pelo conteúdo rico que você trouxe para nós essa noite. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu falo muito lá no serviço que a gente lava a escada de cima para baixo. E a gente tem lá várias líderes, a maioria das mulheres na minha empresa são mulheres, a maioria da liderança, né, são de mulheres. Mas eu queria que você compartilhasse conosco um insight ou uma dica
de como a gente trabalha o empoderamento em um ambiente onde a alta diretoria tem uma cultura machista e que, de certa forma, em algumas situações, acabam colocando até nós, mulheres, em situações complicadas, sabe? Para, assim, usar uma palavra bem simplória. É essa a minha pergunta. Bem, e que tipo de situação complicada? Vou dar um exemplo. Começou recentemente uma gerente nova, a gente nunca teve uma gerente na área em que ela está, né? É uma posição nova lá na empresa. E em alguns momentos em que eu vou alinhar algum determinado aspecto sobre o nosso dia a dia, sobre o meu trabalho, a rotina com algum diretor, né? Normalmente eles acabam colocando a gente em situações para lidar com a outra mulher, no sentido do seguinte: eu vou buscar uma orientação, que eu entendo que deva partir dele por já saber como funciona o processo, as regras lá na empresa, e aí ele me dá o seguinte direcionamento: conversa com a nova gerente, não fala que você conversou comigo, e depois me traz aqui o que ela te deu de resposta. Então, assim, eu me senti naquele momento numa situação um pouco desconfortável, e na hora, assim, tentei dar uma né, falei, meu Deus, o que eu faço aqui agora? Eu peguei e perguntei como, né, falei, por quê? Não entendi. E ali, naquele momento, eu também acabei me colocando numa situação complicada, porque ele percebeu que eu não gostei. Então, assim, às vezes, eu sou colocada em situações difíceis no meu dia a dia. Sabe? Ficou mais claro.